Bem, é uma alegria estar com vocês aqui. A gente hoje conclui nosso semestre, né? Foi longo, complexo, mas a gente conclui hoje. Eu quero ver com vocês, a gente conversou na última aula sobre o habeas corpus. Hoje eu quero finalizar vendo as duas ações de impugnação que nos faltam, mandado de segurança e a revisão criminal. Hoje eu coloquei no canal, lá no nosso grupo de WhatsApp, 4 vídeos, né, sobre essa matéria. São 2 vídeos sobre habeas corpus, um sobre mandado de segurança e um último sobre revisão criminal. Então, o que há de comum entre esses 3 institutos, né? Vamos revisar um pouquinho, não custa a gente revisar um pouco o que a gente viu na última aula sobre habeas corpus. O habeas corpus ele é a principal, efetivamente, o principal instrumento, né, de enfrentamento de eventuais ofensas à liberdade motora, né? Então, a gente viu que o habeas corpus ele é um, um, uma ação constitucional, mandamental, que tem como objetivo, efetivamente, fazer a regular a devida proteção da liberdade motora. Então, o HC tem um olhar muito voltado para a proteção a esse direito de ir e vir. E aí, eu não sei se você se lembra o que eu falei na última aula, de que a relação entre o HC e o mandado de segurança é uma relação de um lençol de ponta curta. O que significa isso? Quando você puxa o lençol para cobrir a cabeça, descobre os pés, ou vice-versa. E por que eu falo isso? Por que eu uso essa analogia? Porque o texto constitucional diz assim: conceder-se-á mandado de segurança quando não comportar habeas corpus ou habeas data. Então, na prática, se naquele caso concreto você percebe que a garantia constitucional mais adequada é efetivamente o HC, use o HC. Se você acha que é o habeas data, lembra do habeas data, né? Aquele instrumento constitucional, aquela ação constitucional feita, pensada para que eu obtenha do poder público informações que o poder público tem sobre a minha pessoa. Se não é o caso de habeas corpus e habeas data, e eu quero garantir efetivamente um direito líquido e certo, aí sim a gente vai lançar mão do mandado de segurança. Então, o mandado de segurança ele é uma ação constitucional, a exemplo dos outros, mas ele vai ter uma relação de subsidiariedade. Então, eu vou usar o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre e quando não for, de alguma maneira, garantida, né, garantida a atuação por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, se a proteção é uma proteção feita por habeas corpus ou habeas data, use esse. Se não, a expressão ela é um pouco coloquial demais, mas digamos que o mandado de segurança é feito para o que sobrou, né? Ele é feito efetivamente para o que sobrou. É nesses termos que a gente vai ter o mandado de segurança realizado ou feito dentro dessa perspectiva. Então, a forma que eu quero ensinar para vocês o mandado de segurança é fazendo um contraponto, é fazendo uma comparação ao que nós vimos em relação ao habeas corpus. Então, vamos fazer aqui um contraponto ao habeas corpus para que a gente possa compreender, né, que ele tem alguns pontos em comum, mas alguns pontos que são essencialmente diferentes. O que há de comum? Ambas, tanto o HC quanto o mandado de segurança, são ações constitucionais. Mas vamos traçar aqui um paralelo de algumas diferenças. Primeira diferença: o HC tem como um elemento de proteção apenas a liberdade motora. Então, o HC é uma garantia voltada para, perdão, proteger a liberdade motora. Ele é voltado apenas para a proteção da liberdade de ir e vir.
enquanto que o HC, desculpa, o mandado de segurança, protegerá todo e qualquer direito líquido e certo. Uma segunda diferença, essa é muito importante, é de que o habeas corpus, como a gente conversou na aula passada, ele tem o que nós vamos chamar de jus postulandi irrestrito. O que isso significa? Isso significa de que eu posso manejar o habeas corpus, posso utilizar o habeas corpus, independentemente de ser advogado, independentemente de ter ser bacharel, de ter legitimidade conferida pela parte, uma procuração da parte, ou seja, a postulação do HC é uma postulação irrestrita. Eu posso apresentar um habeas corpus em favor de qualquer que seja a pessoa, mesmo que ela não tenha me autorizado expressamente, mesmo que eu não tenha aí uma autorização expressa dessa pessoa. Tudo isso é possível porque eu tenho o jus postulandi irrestrito. Diferentemente do que eu tenho no mandado de segurança. No mandado de segurança, temos uma peça técnica. Então, no mandado de segurança, tenho que ser advogado, tenho que ser membro do Ministério Público. Então, no caso do habeas corpus, existe essa possibilidade ampla. Qualquer um pode manejar, apresentar esse habeas corpus. No caso do mandado de segurança, não. O mandado de segurança, repito, ele vai ter efetivamente como exigência o jus postulandi específico. Portanto, para que eu ofereça um mandado de segurança, eu tenho que ser advogado, regularmente inscrito na ordem, receber uma procuração da parte, ou no caso do processo penal, muito comum a interposição do mandado de segurança pelo Ministério Público. Então, é o Ministério Público que oferece essa determinada medida. Então, há aqui duas diferenças que a gente já viu essenciais. O HC protege apenas o direito de locomoção, o mandado de segurança vai proteger qualquer direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O HC tem esse jus postulandi irrestrito. Qualquer pessoa poderá apresentar esse habeas corpus livremente, sem qualquer tipo de restrição. Já o mandado de segurança, não. O mandado de segurança exige que eu tenha efetivamente uma procuração da parte, seja eu advogado. E aí, a gente automaticamente, com uma derivação automática dessa característica, a gente chega na terceira diferença entre esses institutos, né? Porque, veja só, se o habeas corpus é uma ação que pode ser apresentada por qualquer pessoa, eu não posso exigir grandes formalizações, uma formalidade excessiva. Então, não há formalidade no uso do habeas corpus. Eu não preciso de grandes formalidades no uso do HC. Eu não vou ter aí formalidades muito significativas no tratamento do habeas corpus. Tanto é que há estatísticas feitas pelo Supremo Tribunal Federal que nos últimos anos, por exemplo, 1/3 dos habeas corpus foram apresentados pelos próprios presos. Como eu falei para vocês na última aula, eu vi já algumas vezes, algumas no plural vezes no tribunal, habeas corpus apresentados em cartas. O preso manda uma carta para o tribunal. Tribunal, veja, eu estou preso indevidamente, olha a minha situação. Então, é perfeitamente possível que nós tenhamos aí uma forma de interposição muito livre, muito aberta em relação a isso. É diferente, por exemplo, do que acontece no mandado de segurança. Como o mandado de segurança já é uma peça técnica, aí eu vou exigir todas aquelas formalidades que nós aprendemos, ou seja, a identificação de a qualificação bem feita, um fato bem descrito, um fundamento jurídico bem indicado, um pedido corretamente apresentado. Então, já é uma peça que vai estar revestida aí de toda a formalidade necessária para que ela tenha um ar, para que ela tenha uma cara, né, de elemento, de instrumento processual válido, concreto, dentro dessa determinada perspectiva. Então, a gente vai perceber aí que eu tenho já, no caso do mandado de segurança, uma ação direta realizada como todas as formalidades de uma peça. Quarta diferença. Então, a primeira, um protege o direito de locomoção, outro qualquer outro. Segunda, o jus postulante restrito do HC, mandado de segurança não. Terceira, o HC tem um procedimento
mais livre, né, menos formal, enquanto que o mandado de segurança vai ter uma interposição mais formal, mais observada aí nos requisitos essenciais. A quarta diferença é que o habeas corpus não tem prazo. O HC ele não tem um prazo pré-estabelecido. Eu posso apresentar um HC no momento que eu quiser, não existe aí um prazo definido para que eu faça a apresentação desse HC. A qualquer tempo é tempo para que eu apresente um habeas corpus. Óbvio, né, evidente, que quanto mais próximo temporalmente do fato, né, quanto mais próximo do fato eu tiver, mais eficiência, mais eficácia esse habeas corpus tende a ter, né? Mas eu posso apresentá-lo a qualquer tempo, diferentemente do mandado de segurança, porque eu tenho 120 dias para apresentá-lo. É um prazo muito elástico, né? Convenhamos, é um prazo aí de 4 meses, mas do dia em que eu tomo ciência daquele ato que eu quero impugnar com mandado de segurança, eu tenho aí 120 dias para fazer essa impugnação. Então, repito, é um prazo extremamente elástico, é um prazo extremamente confortável para que eu faça essa apresentação. Então, eu vou poder apresentar isso de uma maneira muito confortável para a realização dessa interposição de mandado de segurança. Então, o HC não tem prazo e o mandado de segurança tem um prazo de 120 dias. A última diferença que eu quero identificar em relação aos dois, ela é um pouquinho mais específica, mas ela não é nada difícil. Veja só, eu conversei com vocês na aula passada, dizendo que o Supremo Tribunal Federal passou a adotar um entendimento, esse entendimento passou a existir a partir de 2012, de que é possível eu autorizar a substituição de um recurso pelo habeas corpus, mas, diz o Supremo Tribunal Federal, apenas em situações extremas. Então, se contra aquela decisão, se contra aquele determinado ato, existe um recurso, a ideia é que eu utilize o recurso. É essa a ideia do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo diz que em casos extremos, quando eu perceba, por exemplo, que a tramitação regular daquele recurso não atenderia o que eu desejo, a tramitação daquele recurso não vai conseguir proteger o meu direito de forma satisfatória, em caráter excepcional, portanto, num caráter bastante agudo, autoriza-se que o habeas corpus seja utilizado como sucedâneo, como substituto recursal. Então, em relação ao habeas corpus, o que diz o Supremo? Se há recurso, usa recurso. Só use o HC se e somente se eu perceber aí, repito, a necessidade de utilização extrema daquela medida. Agora, quando a gente vai para o mandado de segurança, aí nós temos um raciocínio diferente. A lei que regulamenta o mandado de segurança, ela é a Lei 12.015, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer, olha, eu autorizo a substituição do mandado do recurso pelo mandado de segurança, desde que aquele recurso não possua efeito suspensivo. Então, deixa eu explicar isso de outra forma. Rafael, eu posso deixar de utilizar o recurso e usar um habeas corpus? Eu posso deixar de utilizar um recurso e usar um mandado de segurança? Sim, mas sempre em caráter secundário, em caráter excepcional. A regra, diz a jurisprudência do Supremo, se cabe recurso, use o recurso, não o habeas corpus. Só vou permitir o habeas corpus apenas e tão somente quando eu percebo a existência de... Luana, seja bem-vinda. A existência, efetivamente, de uma situação bastante excepcional, onde eu percebo que não havia ali a possibilidade de uma proteção daquele determinado tipo de direito de forma satisfatória pelo o uso do recurso. Mas quem é que diz isso? A jurisprudência. A gente vem para o mandado de segurança, aí eu já tenho uma previsão legal. No caso do mandado de segurança, a lei vai criar uma relação
de subsidiariedade, uma relação que eu vou dizer, olha, eu posso substituir o mandado de segurança pelo, perdão, posso substituir o recurso pelo mandado de segurança, se e somente se, né, eu perceber que aquele determinado recurso cabível não é dotado, ele não possui efeito suspensivo. Aí eu vou poder utilizar no lugar do mandado de segurança, do recurso, o mandado de segurança. Em português, se há contra aquele ato um recurso e esse recurso tem por lei um efeito suspensivo, você vai usar o recurso. Não é cabível o mandado de segurança. Eu só posso trocar, eu só posso substituir efetivamente o recurso pelo mandado de segurança se eu perceber, né, de forma clara que aquele recurso não possui, na sua previsão legal, o efeito suspensivo que eu precisaria para adotá-lo de algum tipo de efetividade. Tá? Então, recapitulando esses pontos de semelhança e diferença entre o habeas corpus da aula passada e o mandado de segurança. Pontos de semelhança são ações constitucionais, são ações mandamentais, são ações que não admitem a dilação probatória. Eu tenho que chegar tanto na interposição do HC quanto do mandado de segurança com a prova pronta e acabada. Eu não tenho que ter mais a esperança de produzir prova durante a tramitação da ação. A prova tem que estar definida antes. E, dentro desse contexto, vamos apontar 5 diferenças. O HC é a garantia para proteger só a liberdade motora, enquanto que o mandado de segurança vai proteger qualquer direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O habeas corpus tem um jus postulante irrestrito, qualquer um pode efetivamente apresentar, enquanto que o mandado de segurança é uma peça privativa de advogado ou de membro do Ministério Público. O HC ele tem um uso absolutamente informal, eu posso apresentar numa carta, numa mensagem mais informal, enquanto que o mandado de segurança não, é uma peça técnica, formal, com todos aqueles requisitos formais que nós já conhecemos. A quarta diferença existente aí é que o habeas corpus ele não tem prazo, enquanto que o mandado de segurança tem sim um prazo que eu vou precisar observar. O mandado de segurança tem um prazo a ser observado, que é um prazo de 120 dias a contar do ato impugnado. E a última diferença é que eles têm raciocínios diferentes para a substituição de recursos. O HC pode substituir recurso só em casos extremos, o mandado de segurança substitui recurso se aquele recurso não tiver a previsão expressa, específica de de um recurso, repito, com efeito suspensivo. Né? Então, a gente vai ter efetivamente que indicar isso. Em relação à revisão criminal, né, vamos definir, né, a ação de revisão criminal como uma prima, né, vamos definir como uma prima, uma assemelhada da ação rescisória civil. São parecidas, mas não são iguais. Né? O que nós temos? O que a gente vai ter aqui? Qual é o ponto em comum entre a ação de revisão e a ação rescisória do processo civil? Então, a revisão criminal ela é assemelhada, ela é parecida com a ação rescisória e tem um ponto em comum. Que ponto em comum é esse? Tanto a ação de revisão criminal como a ação rescisória são feitas, são pensadas, são gestadas para efetivamente organizar uma rescisão, uma alteração da coisa julgada. Então, a revisão criminal e a ação rescisória são ações destinadas à rescisão da coisa julgada. Eles buscam, objetivam rescindir a coisa julgada, tanto uma quanto a outra. Tanto é que o requisito fundamental para que a gente possa trabalhar dentro da ação de revisão criminal é que tenha havido, que haja o trânsito em julgado. Portanto, aquela certidão de trânsito em julgado, ela é efetivamente um requisito essencial para que a gente possa ter a condução
ou a interposição ou o processamento da ação de revisão criminal. Mesmo raciocínio lá da ação rescisória civil. Mas ele tem duas diferenças essenciais. Eu tenho duas diferenças que são diferenças muito grandes a ponto da gente ter a possibilidade, repito, de chamá-las de primas, mas de não chamá-las de irmãs. Quais são as diferenças? Primeira delas, a ação rescisória, ela não tem, perdão, a ação de revisão criminal, ela não tem prazo. A ação de revisão criminal não tem prazo. Eu posso apresentar a revisão criminal a qualquer tempo. Veja, eu posso apresentar a revisão criminal depois de ter cumprido a pena. Eu posso apresentar a revisão criminal dentro de o prazo que eu quiser. É possível, por exemplo, os herdeiros, os sucessores da revisão criminal apresentarem efetivamente aquela determinada medida. Aí você pode perguntar, Rafael, qual é o sentido de eu apresentar uma ação para rescindir aquela minha condenação se eu já cumpri a pena? Ou qual é o sentido de um herdeiro daquele apenado, depois que o apenado morreu, apresentar uma ação de revisão criminal? Ora, o sentido é que eu vou fazer desaparecer todos os efeitos, né, próprios da condenação, ou seja, eu vou apagar todos os efeitos da condenação. E isso, além das questões morais, né, ou seja, eu limpar o nome, eu limpar a imagem daquela pessoa, tem uma outra consequência. A condenação produz como uma consequência o dever de reparar o dano. E esse dever de reparar o dano, ele vai ser arcado com os recursos do espólio. Então, os herdeiros acabam tendo um interesse patrimonial, porque se eu consigo rescindir aquela condenação, desaparecem seus efeitos, dentre eles a obrigação de reparar o dano, então o espólio já não vai precisar arcar com aquela obrigação, com aquela dívida, e teoricamente sobra mais patrimônio, sobra mais dinheiro para mim. Então, veja, não só eu vou poder apresentar a ação por uma questão moral, uma questão de imagem social, mas por uma questão bastante prática, a questão das consequências dos efeitos da condenação. É nessa perspectiva que a gente vai ter a estrutura, a possibilidade concreta da ação de revisão criminal sem prazo. Já a ação rescisória, ela tem um prazo de 2 anos para que ela possa ser apresentada. Então, no processo civil, da data em que houver o trânsito em julgado, eu vou marcar aí 2 anos para que possa haver a apresentação da ação rescisória. Então, a primeira diferença entre a revisão criminal e a rescisória civil é o prazo aqui estabelecido. No crime não tem prazo, no civil tem um prazo de 2 anos. Temos uma segunda diferença. A ação de revisão criminal, ela é privativa da defesa, ela é exclusiva da defesa. Não se admite a interposição da revisão criminal para a acusação. A acusação ela é proibida, ela não tem essa legitimidade para apresentar a ação de revisão criminal. É uma ação, insisto, privativa da defesa. Já no processo civil, ambas as partes que atuaram no feito, tanto o autor quanto o réu, têm sim legitimidade para propor essa ação rescisória civil. Então, há um ponto em comum? Há. Tanto a ação de revisão quanto a rescisória são pensadas para rescindir, para modificar a coisa julgada. Portanto, eu tenho que ter a coisa julgada para pensar em interpor essas ações. Mas a revisão criminal não tem prazo, a ação rescisória tem um prazo de 2 anos, a ação de revisão criminal somente pode ser intentada pela defesa, enquanto que a ação rescisória pode ser intentada por qualquer das partes. Agora vamos às características próprias da revisão criminal. Primeira coisa, o Código de Processo Penal é expresso, vocês encontram isso no artigo 622, deixa eu transcrevê-lo aqui para vocês aqui no chat. Ele é expresso para nos dizer o seguinte: eu posso apresentar mais de uma vez a revisão. Veja o que ele diz aí: a revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, já disse isso, antes da extinção da pena ou após, ou seja, eu estou cumprindo a pena, ingresso com revisão, depois da pena, ingresso com revisão, ou mesmo, repito, os herdeiros,
os sucessores. Mas veja o que ele diz aí, o parágrafo único. Não será admissível reiteração do pedido, salvo se fundada em novas provas. Eu não posso apresentar várias revisões, a não ser que para cada uma delas eu tenha novas provas. Eu não posso ficar requintando a prova. Apresentei uma revisão, não foi acolhido, não teve sucesso, aí eu pego aquele mesmo elemento de prova para apresentar outra. Não rola. Agora, vamos imaginar, eu apresentei a primeira porque surgiu uma testemunha que não existia. Show, mas não tive sucesso. Aí agora surgiu uma prova pericial que não existia. Posso apresentar uma nova revisão. Então, eu posso apresentar várias revisões, né? Posso apresentar diversas revisões, mas sempre cada uma dessas revisões deve ser apresentada com base em elementos fáticos novos. Eu não tenho como requintar, reapreciar efetivamente essa determinada prova. Devo fazê-lo sempre e a todo momento com novos, inéditos elementos de prova. E em que situações eu posso apresentar a revisão criminal? Quais são as hipóteses de cabimento dessa revisão criminal? Nós vamos ter isso aí no artigo 621. Então, diz o artigo 621, a revisão dos processos findos será admitida. Inciso 1º, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Inciso 2º, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Inciso 3º, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Então, primeira coisa, esse rol descrito no artigo 621 é um rol taxativo, é um rol limitado. Só cabe revisão criminal nessas três hipóteses. Quando eu perceber que foram usados elementos falsos, ou quando aquela sentença claramente for contrária à lei ou aos elementos dos autos, ou principalmente, muito cuidado com esse inciso 3º, que ele é de longe o inciso mais utilizado para fundamentar a revisão criminal. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Então, o cara foi condenado, acabou o processo, transitou em julgado. Aí imagina que, num outro processo, uma pessoa confessa aquele crime. Ou surge uma testemunha que eu não conhecia dizendo, olha, eu presenciei o fato e não foi essa pessoa que foi condenada. Ou foi muito utilizada há uns anos atrás, pessoal, quando do advento dos testes de DNA. Então, na época da condenação, não era possível fazer o teste de DNA, não era possível a gente ter esse teste de DNA, e aí depois ele vem à tona, vem sendo utilizado, e aí eu uso o teste de DNA efetivamente para fundamentar a revisão criminal. Então, é uma das possibilidades que a gente vai ter de utilização da revisão criminal. Agora, elemento fundamental que a gente precisa conceber para entender essa revisão criminal. A prova, a exemplo do que acontece no mandado de segurança e no habeas corpus, tem que ser pré-constituída. Portanto, quando eu interponho, quando eu apresento a revisão criminal, eu tenho que chegar com a prova toda pronta e acabada. Não há espaço para dilação probatória durante a tramitação da revisão. Eu tenho que chegar com a prova já definida, delimitada dentro desse determinado momento, para que com isso a gente possa ter a prova estruturada aí. Então eu tenho, a exemplo do que acontece no mandado de segurança e no habeas corpus, tenho que chegar com a prova pronta e acabada. Diante disso, o que a gente vai ter? Rafael, aonde é que eu interponho, onde é que eu apresento a revisão criminal? Simples. Se o teu processo, o que é a regra, né, o que é o normal, ele foi desenvolvido no primeiro grau, não importando onde transitou em julgado, mas se a ação penal começou no primeiro grau, eu vou apresentar a revisão criminal no Tribunal de Segundo Grau, Tribunal de Justiça ou TRF. Então, as ações penais ordinárias, né, a pessoa que não tem prerrogativa de foro, o processo começou no primeiro grau,
não importando onde o trânsito em julgado, eu vou desenvolver a revisão criminal no Tribunal de Segundo Grau. Agora, quando a ação penal foi desenvolvida originariamente no Tribunal de Segundo Grau, também será nesse Tribunal de Segundo Grau que eu vou desenvolver a revisão criminal. Imagina que eu julguei um juiz de direito por um crime. A ação penal, como vocês bem sabem, já se desenvolve no Tribunal de Justiça. Onde é que eu apresento a revisão criminal? No Tribunal de Justiça também. Se a ação penal iniciou-se já no STJ, é no STJ que eu vou processar a revisão criminal. Se ela se iniciou no STF, é no STF que eu vou processar a revisão criminal. Então, veja, se a ação se iniciou no primeiro grau, TJ ou TRF. Se ela se iniciou no TJ ou TRF, no próprio TJ ou TRF. Foi no STJ, STJ, foi no STF, STF. Tá? Então, para finalizar, a gente agora está acabando, repito, toda a matéria do semestre. A matéria do semestre está toda vista. Eu vou cobrar na AV3 apenas recurso especial extraordinário, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. Vou cobrar só essas 5 peças, o resto já ficou para as provas anteriores. Tá? Então, o que é importante das ações de impugnação? Entender que são 3, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. São ações, não são recursos, portanto, eles inauguram relações processuais que até então não existiam. Né? Eu vou dar ensejo a uma relação processual que até então não existia, e tem características comuns. Quais? A prova tem que ser pré-constituída, o procedimento, portanto, é mais simples, já que não existe espaço para a dilação probatória. Agora, a diferença é que o habeas corpus vai proteger o direito à locomoção, o mandado de segurança vai proteger qualquer direito líquido e certo, e a revisão criminal tem como uso específico o objetivo de rescindir, de modificar, de apagar, de deletar a coisa julgada. Portanto, o requisito fundamental da revisão criminal é a coisa julgada. Tá claro? Queridos, dúvidas sobre tudo isso que nós vimos? Repito, com muita alegria, eu digo que a gente está terminando a matéria, tudo que a gente precisava ver no semestre a gente viu, nós nos falamos aí quase que diariamente no nosso grupo de WhatsApp. Eu pessoalmente estou muito feliz de saber que a gente conseguiu seguir à frente, o semestre está concluído, né? A gente viu aí tudo que a gente tinha que ver. Semana que vem, repito, a partir de terça-feira vocês terão já a prova disponível. Eu resolvi fazer aí mais tempo, vocês vão ter uma semana para fazer a prova, porque alguns colegas na AV2 tiveram alguns contratempos, 2 colegas precisaram, por questões familiares, ir ao interior, mesmo tendo 3 dias, acabaram se enganchando aí com esses 3 dias, outros 2 colegas tiveram problemas de internet. Então, assim, com uma semana é um prazo bastante confortável, portanto, vocês vão ter até o dia 16 de junho, que era a data original. Se vocês olharem as anotações de vocês, a nossa prova seria no dia 16. Né? Então, assim, a gente vai manter o planejamento, efetivamente, que nós tínhamos feito desde o início do semestre, tá bom? E aí, logo depois, no dia 17, dia 18, eu já disponibilizo as notas para vocês. Alguma dúvida de tudo que nós vimos hoje? Queria agradecer demais a presença de vocês. Repito, com isso a gente termina, né? Obrigado, Davi. Obrigado de coração, né? A gente, todos nós, eu sei que vocês fizeram um esforço imenso para acompanhar as aulas, né? A gente também, todos os professores, nós fizemos um esforço muito grande para seguir aí com o semestre, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir terminar isso com excelente resultado, tá bom? Queridos, obrigado, uma boa noite, fiquem em paz, fiquem bem, né? Daqui a pouquinho, como eu sempre faço, eu já vou subir para o canal do YouTube. Ana, eu que agradeço. Luaninha, querida, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela ajuda em matéria de legislação de quarentena, tá? Então, daqui a pouco, queridos, eu já vou disponibilizar o linkzinho dessa aula. Hoje já coloquei lá no nosso grupo 4 videoaulas, então vocês têm 4 videoaulas, 2 sobre habeas corpus, 1 sobre revisão criminal e outra sobre mandado de segurança. Essas videoaulas acabam sendo muito úteis durante a prova, porque vocês podem entrar lá, dar uma pesquisada, e aí semana que vem a gente já finaliza, se Deus quiser, o semestre, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, e a gente vai se falando.